Você alguma vez já se sentiu ou se sente esquisito? Você alguma vez já se sentiu diferente dos demais? Bom, eu odeio essa sensação e eu acredito que você também não goste. Porém, você sabia que isso pode ser algo positivo? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar hoje e sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo desse canal, o qual quero convidar você para conversarmos sobre este assunto e sobre situações que muitas vezes você pensa, sente e talvez não fale com ninguém. Meu nome é Matheus Centiliano e assim como você, eu sou apenas uma pessoa comum que quer conversar sobre aquilo que eu penso, reflito e muitas vezes percebo. Então, esse vídeo será para as pessoas que querem assistir e debater sobre esse determinado assunto de maneira detalhada e extensa. Então, esse vídeo será de uma forma dinâmica e genuína e fluida, e no sentido de que não vai ter edições, será como uma conversa, o qual a gente erra, troca as palavras, muitas vezes reorganiza o nosso pensamento para tentar transmitir aquilo que a gente pensa. Então, vamos lá. Para falarmos sobre esse vídeo, precisamos refletir sobre senso comum, precisamos refletir sobre padrão e precisamos refletir sobre identidade. Assim como eu acredito que muitas pessoas odeiam padrões. Mas, infelizmente, os padrões eles existem. Então, antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre a palavra distinto, que significa esquisito. Ou seja, a palavra esquisito ela vem da etimologia do latim, que significa esquisito, que é, na verdade, distinto de. Porém, lembra que eu estava falando sobre padrão? Como que a gente consegue distinguir algo? É quando algo é diferente de um padrão. Se eu estou indo numa direção, e todos estão indo numa direção, e se tem alguma coisa, algum carro, com um comportamento diferente daquela direção que eu estou, a gente vai conseguir distinguir porque ele está diferente do padrão. Logo, ser diferente do padrão é ser notado. E eu sei que muitas vezes ser notado já vem com uma carga emocional de ser ruim, de estar sendo vulnerável. E eu sei que muitas pessoas gostam de ser anônimos. Mas porém, nesse vídeo eu não estou falando sobre ser anônimo, estou falando sobre ser genuíno. Vamos pensar sobre isso? Rousseau diz que o homem nasceu livre e por toda parte se encontra acorrentado. Isso pode se parecer simples, mas na verdade, padrões e autenticidade vêm de uma situação muito complexa. Vamos analisar isso. O ser humano, desde os primórdios, ele precisa se sentir pertencente a algo. Ele tem a necessidade de se sentir pertencente a algum grupo. Por isso, surgem as tribos, surgem os grupos sociais, e surgem os grupos políticos, enfim. Porque nós precisamos se sentir identificados, nós precisamos se sentir pertencente a algo. Eu te pergunto, você não gosta de se sentir pertencente a algo? A tela apagou, peraí. Vamos ter um corte, mas é porque a tela apagou. Você não gosta de se sentir pertencente a algo? Não é muito bom quando você para conversar com uma pessoa que tem gostos e tem um senso ali parecido com a forma que você pensa, com os gostos que você tem? Isso é bom, não é? Por que é bom? Porque você se sente o quê? Identificado. Então, você concorda comigo que se sentir identificado é algo bom e se sentir diferente de é algo ruim. Só que é aí onde mora o grande problema. Porque quando você começa a se sentir diferente e molda quem você é, molda a forma que você pensa, e você molda os seus gostos para se sentir pertencente a algo, é onde morre o quê? A autenticidade. É onde morre o eu genuíno. E isso não é algo bom. Assim como Rousseau disse que o homem nasceu livre e em toda parte se encontra acorrentado, significa que nós mesmos nos amarramos. E eu sei, e você também sabe, que não é tão fácil. Se sentir diferente e se sentir deslocado é algo péssimo. Mas eu te garanto que isso vai matar você gradativamente. Quando você não é genuíno naquilo que você pensa, quando você não é genuíno naquilo que você gosta, você está cada vez mais se distanciando de você e assumindo um papel social de holograma. E ora, um holograma é uma projeção
de algo que pretende o que é verdadeiro. Então, se você está sendo holograma social, significa que você não está sendo genuíno. Vamos pensar, abre aspas, estamos a todo momento plantando hologramas com projeções perfeitas, contudo, infrutíferos em uma terra seca, vazia de nós mesmos. Essa frase surgiu de um texto meu, ao qual eu estava refletindo como nós muitas vezes abrimos mãos de nossas próprias vontades para poder agradar as pessoas. E é claro que eu não estou dizendo para você que, eu vi num vídeo que eu tenho que ser autêntico e você vai começar a contradizer e ir contra tudo. A vida não é assim. Sinto lhe dizer, mas não é assim. Nós precisamos traçar uma linha tênue e buscar o equilíbrio, onde você possa bancar aquilo que você pensa e também poder conviver minimamente em sociedade. Agora, eu quero dizer, muitas vezes ser visto na sociedade de forma autêntica vai gerar desconforto. E assim como você sabe, eu também sei, a sociedade, e muitas vezes agora, como a gente está na internet, nesse momento atual, as pessoas elas não sabem lidar com algo novo. Tudo que é novo, tudo que é diferente vai atrair atenção. Lembra do início desse vídeo que eu falei sobre distinto? Esquisito significa ser distinguido, ou seja, ser identificado. Então ser esquisito muitas vezes é ter uma identidade quando todo mundo tem um padrão. Nietzsche diz o seguinte, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar música. Logo, muitas vezes a sociedade julga aquilo que ela não entende. Porque a sociedade ela acaba sendo muitas vezes individualista naquilo que ela pensa e ela não consegue se colocar no outro. E não significa que eu, da maneira que eu estou vendo o mundo, é uma forma absoluta de ver o mundo. Você, da forma que você vê e você sente as situações, é a forma que vai ser a sua realidade. E isso não é errado. Note que não estou dizendo que temos que ir contra as leis da sociedade, mas estou dizendo que você precisa encontrar maneiras de ser autêntico e também viver em sociedade. Porém, ser autêntico muitas vezes vai provocar desconforto. E as pessoas elas não querem isso. Então eu quero te convidar a muitas vezes ser quem você é. Sabe por quê? Abre aspas de novo. A verdade nua e crua não chama atenção, porque as pessoas querem vestir um belo roupão. A mentira se torna bela quando é a verdade das pessoas. Então, me sinto valorizado ao vestir suas roupas. Essa frase também surgiu de um texto meu. E isso aqui explica de forma genuína como que a sociedade atual está. A verdade nua e crua não chama atenção. As pessoas elas não querem ouvir o que você pensa. As pessoas elas não querem saber a forma que você é. Elas querem que você concorde com ela. E quando você é autêntico, muitas vezes você está sendo diferente esquisito da forma que ela viu o mundo. As pessoas elas querem vestir um belo roupão. Porém, olha só, a mentira se torna bela quando é a verdade das pessoas. E é claro que quando você agrada as pessoas, elas vão se sentir confortáveis. Só que muitas vezes, agradar é estar sendo mentiroso e escondendo a sua forma genuína de ser. Das pernas curtas de uma mentira, uma boa postura preferiu ter. Das verdades mentirosas, somente assim consegue viver. Você conhece uma pessoa assim, que em todo momento está omitindo o que sente, está omitindo o que gosta, justamente para ser aceita? Isso não é algo bom. É claro que, no mundo perfeito, a sociedade deveria respeitar todo tipo de pensamento, todo tipo de gosto. Mas a gente não vive numa sociedade perfeita. Mas eu te garanto que ser esquisito é ser autêntico dentro da sua própria forma de ser. É ser genuíno quando todos estão buscando um padrão. E eu te garanto que ser autêntico é muito melhor do que ser fingido. Você já teve a sensação de estar conversando com uma pessoa que ela não é 100% verdadeira? É péssimo, não é? Eu prefiro muitas vezes conversar com uma pessoa que ela muitas vezes é sincera, fala o que pensa, vai surgir situações desconfortáveis, porém, você tem a certeza que você está conhecendo aquela pessoa.
Então, mesmo que ela não está seguindo um padrão para agradar, ela está sendo genuína. E isso muitas vezes vai fazer você ter uma identidade do que ser visto como fantasmas, como hologramas ao qual todo mundo está buscando. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito escutar a sua opinião. Eu espero muito escutar o que você tem a dizer. Não sei se você concorda com isso, mas o objetivo desse vídeo é justamente te incentivar a ser autêntico naquilo que você é, a ser autêntico nos seus gostos, a ser autêntico naquilo que você prefere, a ser autêntico na maneira de vestir. E é claro que depois desse vídeo e da forma que eu te apresentei, ser esquisito é muito mais positivo do que ser um padrão. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.